Oi pessoal, vamos para a terceira e última parte da nossa aula, onde a gente vai dar continuidade a partir dessa parte do cabo. Nós deixamos essas alças livres e nós vamos fazer um detalhe igual a esse detalhe que a gente fez aqui nessa parte de cima, a gente vai estar fazendo nessa parte aqui de baixo. Então aqui não tem mistério. Nós vamos pegar o fio, fazer uma laçada, a gente ajusta a laçada e vai vir aqui em uma das partes, em uma dessas alças. Eu gosto de sempre de vir nessa parte aqui onde a gente fez a emenda, né, onde finalizou essa parte. E a gente pega aqui, passa por baixo dessa alça e vamos buscar essa aqui que a gente deu no corrediço. Ajusta no fio, na agulha, e vamos fazer 6 correntes. Finalizando as 6 correntes, a gente vem na alça seguinte e vamos prender com ponto baixíssimo. Nós vamos seguir dessa forma. Essa sobra de fio que ficamos aqui, a gente vai colocar numa agulha tapeçaria e passar para dentro do corpo da boneca para estar escondendo. Então, eu já vou estar fazendo isso, vou dar continuidade aqui, fazendo sempre 6 correntes e um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Sobe 6 correntes e faz um ponto baixíssimo no ponto seguinte e a gente volta no final. Chegamos no final dessa parte aqui desse detalhe, exatamente igual aquele que a gente fez aqui na frente. Eu também já passei aquele fio que sobrou do início para dentro do corpo da boneca e a gente vai fazer isso também com esse fio aqui. A gente vai finalizar aqui dando um nó. Eu já fiz o ponto baixíssimo aqui, eu vou dar um nó aqui para poder, antes de cortar o fio, deixar preso. E aí aqui já tá pronto, eu vou só arrematar passando esse fio aqui para dentro do corpo da boneca. Agora nós vamos fazer a folha, a gente vai pegar o fio amigurumi e nós vamos começar fazendo um anel mágico e colocando dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Após finalizar os 6 pontos baixos, nós vamos fechar e começar nessa segunda carreira fazendo por 2 vezes, 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto, para dar início à segunda carreira. Vou fazer o primeiro ponto e vou colocar um marcador. Aqui eu vou utilizar como marcador um fio de cor diferente. Vou colocar aqui no primeiro ponto. São 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. E a gente vai finalizar aqui essa carreira com 8 pontos. Chegando no final aqui da segunda carreira, nós vamos passar para a terceira carreira, onde a gente vai repetir esses 8 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto, vou mostrar para vocês como eu subo esse fio que tá marcando. Vou puxar aqui. Aí eu tiro o fio que é do marcador e o outro eu volto para continuar o trabalho. Vou fazer até o final aqui, ponto sobre ponto. Chegando no final, a gente vai para a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer mais uma vez aumentos e nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. A gente vai fazer aqui nosso primeiro ponto, sobe o marcador e vamos seguir fazendo mais 2 pontos para concluir 3 pontos baixos, faz um aumento, depois mais 3 pontos baixos e um aumento e a gente volta aqui no final. Chegando aqui no final da quarta carreira, eu vou alargar aqui um pouco a laçada, porque a gente precisa arrematar esse fio. Você pode simplesmente colocar ele aqui para dentro e pôr um pouco de cola, ou pode desfiar esse fio em 2 partes, como eu vou fazer aqui. Depois eu vou vir passar pela alça de trás aqui de algum dos pontos. Eu vou escolher qualquer uma aqui. O ideal é que você faça esse arremate quando finalizar a terceira carreira, porque aí fica mais fácil para você encontrar aqui a alça de algum ponto mais para baixo para poder fazer esse arremate. E aí eu passo por trás dessa alça e pego uma dessas perninhas do fio que a gente desfiou, passo por essa alça. Pego a outra, deixa eu virar aqui para que fique melhor de vocês compreenderem aqui. E eu vou dar 2 nós. O primeiro nó eu só vou chegar até essa altura aqui, só até encostar. E o segundo nó a gente dá um nó mais firme. Dessa forma, o nosso anel mágico não se desfaz de forma nenhuma. E aí é só você cortar e dar seguimento ao seu trabalho.
A gente vai agora para a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos. Nós fizemos 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes e ficamos com 10 pontos. Nós queremos ficar aqui com 12 pontos, então nós vamos fazer agora 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Agora, a gente vai passar para uma sequência de repetição. Da sexta à nona carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, repetindo esses 12 pontos. Nós já temos uma peça que está assim dessa forma, ela já está pontudinha, e agora a gente vai só crescer aqui o comprimento dela. Então, da sexta à nona, a gente só faz ponto sobre ponto, e aí você vai fazendo, e a gente volta quando tiver com a nona carreira pronta. Agora, com a nona carreira pronta, a gente vai passar para a 10ª carreira, onde a gente vai iniciar as nossas diminuições. Na 10ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. A gente vai concluir essa carreira com 10 pontos. Depois de fazer os 4 pontos, a gente vai fazer a diminuição da seguinte forma, diminuição invisível. Pega a primeira alça de um ponto, também a alça da frente de um ponto e a alça da frente de outro ponto, puxa e faz o ponto baixo. E assim a gente faz por mais uma vez 4 pontos baixos, mais uma diminuição e a gente conclui a carreira. Agora a gente vai seguir para a 11ª carreira, onde a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes até o final e ficar com 8 pontos. Concluímos, o nosso trabalho já está fechando bastante aqui, a gente vai para a 12ª carreira, onde a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, repetindo esses 8 pontos que a gente ficou aqui. Então vamos lá fazer nossa 12ª carreira e a gente volta aqui. Agora nós vamos fazer nossa última carreira de diminuições, onde a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e ficar com 6 pontos. Agora aqui a gente já vai puxar um pouquinho aqui, alargar a laçada, podemos tirar esse marcador, ou se você estiver utilizando outro marcador, pode remover também o marcador, porque aqui a gente agora vai trabalhar com agulha de tapeçaria. A gente já pode cortar o fio, mas deixando uma quantidade também que dê pra gente costurar lá no cabo da flor. E vamos fazer o anel mágico invertido. Eu vou puxar esse fio aqui, colocar na agulha, e aí a gente vai fechar essa parte aqui. A folha a gente não vai colocar enchimento nela, a gente vai utilizar ela assim mesmo. Se você fizer um cabo maior, você pode aumentar essa folha para ela ficar uma folha mais comprida. Na parte das carreiras onde a gente repete ponto sobre ponto, as carreiras onde a gente repete 12 pontos baixos. Então, nós fizemos aqui da sexta à nona carreira para ganhar essa altura, ponto sobre ponto. Caso você queira uma folha mais comprida, você vai fazer mais carreiras aqui e aí depois vai seguir fazendo a sequência de diminuições, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, faz uma carreira de 8 pontos baixos, depois diminui para 2 pontos baixos e uma diminuição e vem para essa parte que a gente vai fazer agora. O anel mágico invertido a gente já viu em uma das partes das aulas, mas vamos repetir aqui. A gente vai pegar esse fio e pelas alças de dentro, a gente vai passar para dentro em uma e a outra a gente passa para fora. Aí aqui eu vou passar para dentro e vou seguir assim. Pronto. Finalizando, a gente vai puxar e ele já vai fechar e a gente tá com a nossa folhinha pronta. A gente vai agora costurar a folha que a gente confeccionou. Você pode fazer 2 folhas, eu tô fazendo uma folha só para agilizar aqui a aula. E também porque pode ser apenas uma folha, também fica bem bonitinho aqui na tulipa. Mas se você quiser, você pode fazer 2 folhinhas. E a folha você pode prender como preferir, mas eu vou dar a dica aqui de como eu faço. Essa parte do rosto da boneca fica pra frente, a gente vai prender ela aqui nessa parte lateral, tá? Então, a gente organiza só pra ver essa direção aqui, onde vai ficar. E aí, eu fecho a flor, eu vou colocar ela aqui, e é só fazer uma costura simples. Eu vou pegar aqui, passar primeiro em um ponto para prender. A gente não vai ter tantos pontos aqui dessa base da folha para poder prender. E, como eu falei para vocês, eu fechei o anel mágico pegando pelas alças de dentro, porque aí eu fico com essas alças livres aqui para poder estar trabalhando. Então, eu vou vir para cá, para uma dessas alças. E já vou deixar mais preso. Aí, eu já venho para um ponto do corpo.
e saio em outra alça. E vou finalizar aqui atrás, passando em mais um ponto. É realmente uma costura bem básica. Vou passar mais um outro aqui. E já tá presa, a folha ela fica já bem posicionada, apesar da gente tá fechando assim, ela vai ficar certinha aqui. Se você quiser colocar uma colinha aqui ou continuar costurando, só passar o meu fio aqui para poder arrematar. Eu trouxe aqui pro outro lado e vou fazer o nó na própria folha e passar esse fio por dentro da folha. Vou fazer um nó para finalizar aqui, assim. E eu vou passar esse fio aqui para dentro da folha para arrematar. Aí aqui é só eu cortar, você pode colocar mais pra frente também, se quiser sair aqui na ponta. Mas aqui já é suficiente, eu dei um nó bem firme. E a nossa folha tá pronta. Ela vai ficar assim do lado da florzinha. E aqui tá pronto, caso você queira, você vai fazer duas folhas, como eu falei, né? Tentar colocar aqui bem no campo de visão de vocês. A nossa flor, né, na parte externa dela, a gente finaliza. Quando faz esse acabamento aqui, a flor já tá pronta. Só você organizar as pétalas de forma que ela fique aqui fechadinha e a parte externa da flor tá pronta. Agora a gente vai finalizar a boneca. A receita do braço é a mais fácil de todo o corpo da boneca. A gente vai fazer um anel mágico e colocar 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Terminando os 5 pontos baixos, nós vamos fechar esse anel mágico e vamos fazer da carreira 2 até a carreira 10 apenas uma repetição de pontos. Ponto sobre ponto. A gente tem 5 pontos baixos aqui e vamos repetir da carreira 2 até a 10 apenas 5 pontos baixos. Aqui eu recomendo que você use um fio como marcador, como a gente fez na parte da folha lá, porque vai ficar mais prático para sua confecção, porque como aqui a gente tem poucos pontos, se você prender um marcador aqui, atrapalha a confecção. Mas caso você não veja problema nisso, pode fazer. Mas é uma dica bem interessante fazer apenas com o fio ou fazer contando. Se a gente tem da carreira 2 até a carreira 10, nós vamos ter aqui 9 carreiras. Então, eu posso fazer 9 vezes os 5 pontos que eu vou ter em cada uma, tem 45 pontos. Então, se você quiser pacientemente contar 45 pontos, então, você vai ter o seu bracinho pronto. Vamos fazer as duas unidades dos braços e a gente volta aqui para prender no corpo da boneca. Pronto, gente, eu finalizei aqui o meu segundo braço. A gente só puxa assim, porque a gente vai costurar dessa mesma forma. É a parte da receita mais fácil, mas também dá um certo trabalho, porque fica bem apertadinho para fazer, né? Mas a gente vai colocar aqui na agulha e vamos seguir com uma costura bem básica. Você vai colocar aqui na lateral do corpo. A dica que eu dou é que você venha aqui 3 pontos pro lado, você posiciona ele e vem aqui nesse terceiro ponto, vai passar aqui nessa parte aqui, ó, de um lado pro outro, para poder prender inicialmente esse braço. E aí você vai proceder com a costura básica, prendendo aqui o braço da boneca no corpo, até que fique bem preso e também que feche essa partezinha que a gente não deixou fechado, né? São apenas 5 pontos, então a gente vai pegando uma alça do corpo e uma alça daqui do braço. Você vai acabar repetindo algumas alças do corpo, mas não tem problema. A minha aqui, ó, com essas poucas vezes que eu passei, já tá praticamente pronta, eu só tenho uma alça livre aqui em cima. E aí eu vou passar aqui nessa alça. E eu já vou voltar aqui pro corpo, trazendo aqui para essa parte de trás. Vou sair aqui no meio do corpo. Você pode sair na cabeça, onde quiser, mas a gente não vai cortar esse fio. A gente vai deixar aqui, porque a gente vai fazer um arremate, onde a gente vai pegar o fio do outro braço e amarrar aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Do outro lado, a gente vai pegar o braço e prender aqui, nesses 3 pontos. A gente vem no terceiro ponto e prende. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro, essa parte aqui,
a parte de cima do ponto. Eu não tô prendendo na cabeça, mas nessa parte de cima do ponto dessa linha do corpo. Então, a gente vai ficar com um lado exatamente igual ao outro, posicionando nesse ponto. Caso você queira colocar de outra forma aí, mas dessa forma fica muito bonitinho. E aí, assim, depois de prender aqui, eu vou sempre vindo pego a alça do corpo e do braço. E a gente vai fechando. Fechando o braço e prendendo aqui no corpo. Então, aqui depois de estar bem preso, eu também vou voltar aqui para dentro do corpo esse fio. E eu preciso sair exatamente nesse mesmo ponto que a gente deixou o outro fio. Então, eu vou sair aqui. E a gente puxa aqui, deixa bem firme, né? Puxa bastante um lado e o outro. E aqui a gente vai dar um nó. São 2 nós bem firmes. O primeiro nó você já pode fazer um nó que já vai entrar aqui, ó. Ele vai ter que entrar nessa parte aqui do corpo. Então, você já deixa ele bem firme aí. E faz um outro nó para dar garantia. Tá? Então, aqui já entrou. Se você quiser só puxar aqui e cortar esse fio aqui bem rente, você já pode cortar e depois empurrar aqui para dentro. Eu vou pegar a agulha de crochê, eu vou empurrar por um canto aqui do corpo e vou sair aqui no mesmo ponto para buscar esse fio aqui, pegando os dois juntos. E vou trazer aqui por dentro para esconder. Então, eu vou tentar tirar aqui de uma forma, ó, eu trouxe pra cá, ó. Tirar de uma forma que eu não traga enchimento, né, que eu não traga fibra siliconada. E aqui, ó, vai trazer, querendo ou não, vai vir um pouco, mas que você não traga um tufinho de fibra siliconada. Vai vir só uma fibrazinha ou outra. E aí, a gente puxa. E puxa aqui. E você agora sim vai cortar. Assim, estica um pouquinho para quando cortar o fio já entrar, ou você ajustar assim, ele já entra aqui no corpo, ó, já some. E nós então prendemos aqui o bracinho da boneca. Já tá praticamente pronto, a gente vai agora partir para esse bordado do rosto, fazer esse detalhe aqui do cabelinho dela e a gente finaliza. Para essa parte a gente vai utilizar apenas a agulha de tapeçaria e alguns fios para fazer esses detalhes. A minha iluminação aqui não está tão boa, mas eu espero que vocês consigam ainda acompanhar bem essa aula. Eu vou estar utilizando essa cor aqui para fazer a boca. A boca é um detalhe bem simples, mas eu vou estar utilizando essa cor aqui, a cor organza da amigurumi. E a gente vai pegar o mesmo fio que fez essa parte do miolo para estar fazendo o cabelo. Como a cor de pele que eu escolhi para minha boneca é uma cor mais escura e eu quero que ela fique com o rosto mais destacado, eu não vou utilizar a cor preta para estar fazendo o detalhe dos olhos. Então, eu vou utilizar o mesmo fio, a mesma cor que eu vou estar utilizando aqui para o cabelinho dela. Então, eu vou pegar aqui, eu já passei a agulha nesse fio. Eu vou vir aqui para a parte de trás da cabeça. A gente vai sair, gente, aqui, a gente tem uma carreira aqui do cabelo. 2, 3. Na terceira, eu vou sair abaixo dela, né? Sair aqui nessa parte do ladinho. Então, eu puxo aqui. E eu vou deixar aqui atrás uma perninha do fio, quase que eu puxo tudo aqui. Vou deixar aqui esse pedacinho para que eu possa arrematar depois. E eu vou decidir aqui fazer o cabelo dela no meio do rosto, né? Partido no meio, vou fazer um desenho assim partido. Você pode fazer ele meio de lado. Então, você pode trazer para cá, né? Para o primeiro ou último ponto, depende do lado que você olha. Então, aqui, trazer para esse ponto e deixar aqui e fazer só uma outra lateralzinha que vai parecer que ela tá com o cabelo de lado. Mas eu vou deixar ele aqui no meio para tá fazendo esse modelinho para vocês. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou vir aqui no meio. E eu já venho aqui, eu passo aqui no meio, mas eu já passo voltando para cá. E eu saio um pouquinho acima. Tô saindo um pouquinho acima. Vou puxar aqui e a gente vai fazer aqui, é muito fácil esse bordado.
a gente vai fazer aqui um vai e vem, para poder preencher essa parte aqui. Então, para voltar, eu vou trazer aqui um pouco mais para cima, mas para voltar eu volto no mesmo ponto. Então, eu vou voltar aqui no mesmo lugar. Arrumo aqui o fio. E a gente não puxa com força, porque do contrário, se a gente puxar com força, a gente vai alterar o formato. Então, a gente puxa aqui só um pouquinho, para ir organizando ele. Volto lá no mesmo lugar e já saio um pouco aqui mais acima. Vou sair aqui um pouquinho mais acima do último ponto que eu fiz. Tá, então eu vou arrumar aqui, ó. Aqui o meu ficou um pouco mais pra cima, mas não vai ter problema, eu vou puxar aqui, ó. Vou vir pra esse lado aqui. Só pra eu sair aqui. E vou voltar lá no mesmo lugar, e aí eu vou preencher esse aqui. Eu cometo alguns erros aqui, aqui pronto, nesse último eu vou deixar. Mas como eu tava falando, quando eu cometo alguns erros, eu gosto de deixar, porque às vezes assim, acaba ensinando até melhor pra você, porque você se previne de cometer o mesmo erro. Tá? Então aqui, só questão de ajuste. Então eu vou só organizar esse fio aqui. Pronto, organizei, eu vou só puxar mais um pouquinho aqui o fio. Deixo aqui certinho, a gente ajusta. E eu ainda vou dar uma dica para vocês interessante que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar um pouco de cola para deixar esse aqui parado no lugar, porque aqui essa pode ser um brinquedo de uma criança, ela vai brincar, vai mexer muito e depois pode acabar tirando do lugar e a peça fica com aparência diferente do que a gente entregou para o cliente. Então eu prefiro deixar bem fixo para que ela nunca perca a aparência perfeitinha dela. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, gente. A gente vai trazer para aqui pro meio e vai fazer esse vai e vem algumas vezes para preencher. Então, gente, aqui eu finalizei. Eu tô só trazendo que eu coloquei mais um fiozinho aqui do lado de cá. Aqui, esse detalhezinho que a gente faz já dá um desenho melhor pro rosto da boneca. Como eu disse, você pode pegar a cola, você pega a cola de tecido e passa um pouquinho aqui embaixo, bem de leve, para poder prender esses fios aqui, para que eles fiquem grudados e não se movam. E como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse mesmo fio para fazer os olhos. Os olhos eu vou fazer muito simples, é muito básico. Você vai fazer aqui no meio, você vai deixar esse espaço aqui do meio 2 pontos. Eu vou trabalhar 3 pontinhos aqui, fica apenas um ponto pro lado. Eu primeiro faço uma linha reta, né? Eu vou trazer ele reto pra cá. E já saio aqui no meio embaixo. Aí vai ficar reto assim, né? O olhinho, um tracinho. E eu quero que ele fique um olhinho fechado. Então, eu vou vir aqui, nessa parte do meio, e volto no mesmo lugar. Ajusta, deixa bem prontinho, mas você não puxa muito, é só para dar formato. E eu vou passar lá para trás o meu fio. Então, eu trouxe aqui para trás, junto do outro fio que eu tinha deixado no início, para arrematar como a gente fez na outra parte. Então, aqui eu vou só ajustar. Aqui a gente tem esse olhinho já curvado. E eu já vim aqui do outro lado e coloquei o fio para fazer o outro olho. Eu vou repetir junto com vocês. Vou deixar uma perninha lá para arrematar. Eu tô usando um espaço de 3 pontos e tô deixando entre, né, do ponto da pele do rosto aqui, um ponto aqui. Então, eu vou passar aqui um espaço de 3 pontos. Vou entrar e vou sair aqui no ponto de baixo, ó, esse espaço aqui de uma carreira. Eu saio nesse ponto de baixo, 3, no ponto do meio, para eu poder curvar e dar o formato. Quando eu passo aqui, eu vou ter um olho retinho, mas no que eu passar por aqui por baixo e puxar voltando para o mesmo lugar, eu vou ter um olhinho curvado. Então, eu volto no mesmo lugar e saio no exato ponto que eu coloquei o início do fio para a gente poder arrematar. Eu faço isso organizando aqui, para que eu não puxe de mais ou de menos e o olho fique torto. Aqui nessa parte do olhinho, a gente também pode vir e colocar também um pouquinho de cola para que o olho fique mais bem preso. Então, aqui eu vou deixar para aqui pro lado, que aqui a gente vai dar um nozinho para fechar,
mas a gente tem 2 olhinhos fechados. E como eu tô trabalhando com o fio amigurumi soft, ele é um fio grosso para eu fazer os cílios. Então eu vou desfiar esse fio. Para fazer o bordado eu costumo utilizar fio de meada, mas aqui como eu quis deixar da mesma cor, eu tô usando esse fio. Então eu vou desfiar ele. O fio amigurumi soft ele é composto por 4 partezinhas de fio, ó. Eu vou cortar aqui uma parte que vai ser suficiente para eu trabalhar. E eu desfiei ele e vou trabalhar com a metade desse fio. Essas 2 partezinhas aqui. Então, eu entrei aqui, né, e vim nessa parte do meio do olho. É um detalhe bem simples que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui, ó, só passar aqui para esse ponto de trás. Ainda vou deixar uma perninha do ponto aqui. E eu já vou trazer para o meio do outro olho aqui. Puxar. Ele vai ficar ali só esse detalhezinho. Ó. Agora você precisa vir organizando. Com um fio mais fininho, a gente consegue fazer 3 cíliozinhos. Mas aqui eu vou deixar só dessa forma. Para sair aqui no ponto certo, eu vou vir aqui pro lado. Então, é só vir aqui pro ladinho do ponto. Deixa eu trazer só pra aqui, assim, só pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Você pode trazer mais cílios, como o meu fio for um fio mais grosso. Aqui eu vou deixar dessa forma, vou arrematar esses fios e já volto pra gente fazer a boca. Pra boca a gente pega um pedaço de fio não tão grande, eu peguei um pedaço, eu acho que eu peguei aqui até grande demais. Mas o detalhe da boca é tão simples. A gente vai trabalhar aqui 3 pontos abaixo dos olhos. Aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras abaixo dos olhos. A gente vem aqui nesses pontos do meio. Aí eu vou pegar essa linha aqui do meio e eu vou estar passando para aqui, ó, para sair aqui na linha dos olhos. Ó, essa linha aqui, a minha agulha tá aqui, ó. Tá? Você vem nessa mesma linha assim do olho. E aí, tô deixando ali também para arrematar e vou passar aqui pro outro lado. Esse espaço de 3 pontos. A boca é exatamente igual aos olhos. A gente vai vir aqui, sai no meio. E tá aqui a boca. Reta assim, né? E eu vou passar aqui, ó. Passo por aqui. Volto aqui no meio. Ó. E no mesmo lugar eu volto e já saio aqui onde a gente tem o outro fio. Ó. Eu não vou puxar muito aqui, ó, para poder deixar o formatinho, vai sempre moldando. Mas aqui está a boca pronta. Vou só finalizar esse fio aqui. Aqui eu já dei os nós, acabei me adiantando e não soltei o vídeo. Mas eu dei 2 nós, gente, bem firmes. Vou cortar aqui e vou trazer isso aqui pra dentro do corpo. É só empurrar aqui, ó, e já sumiu e tá bem preso. A gente não corre risco de perder essa boca. E assim nós finalizamos. Essa daqui eu fiz com um bordado bem simples. Você pode fazer bordados diferentes, usar olhinhos, usar meia pérola. Aqui a nossa flor tá pronta também. E assim nós finalizamos a nossa linda tulipa reversível. Aqui nós temos a tulipa e a gente pode então virar a tulipa e ter uma linda bonequinha. Você pode fazer diversas ideias para oferecer para suas clientes um trio de bonequinhas, como eu vou estar mostrando aqui para vocês. E é uma ideia muito legal para você estar fazendo. Você pode fazer combinações de cores variadas, como eu coloquei aqui. A gente fez aqui com a mesma cor do miolo, sendo a cor do corpo, misturando 2 cores. Você pode fazer também o miolo de uma cor e as pétalas de outra cor. A gente vai estar utilizando aqui também tons diferentes aqui, ó, de verde, tons diferentes de cor. E você vai estar fazendo aí, suas clientes, várias opções. Com certeza muito rentável, só recomendo bastante, gente, que utilizem linhas mais fininhas para fazer o bordado dos olhos. Olha como fica mais bonita.
Nessa aqui eu fiz diferente, eu fiz uma linha reta e puxei um cíliozinho pra cima. No meio, eu puxei pra cima assim, retinho. Fiz de outro formato aqui. Aqui eu também coloquei uma sobrancelhazinha, nessa daqui eu também já não coloquei. E você pode estar fazendo bordados variados. Então é isso, gente, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que eu postar uma receita nova, você vai ser notificado. Deixa nos comentários também alguma sugestão, alguma dúvida. Eu sempre vou estar respondendo vocês assim que eu puder. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.